O que são critérios de noticiabilidade? São critérios que influenciam a seleção e o destaque de fatos como produto noticioso. Através desses valores, podemos entender o que torna algo digno de ser noticiado. Segundo o pesquisador italiano Mauro Wolff, valor notícia é um componente da noticiabilidade que define quais os acontecimentos que são considerados relevantes para serem transformados em notícia. Wolff diz que os valores notícia derivam de 4 pressupostos implícitos. Primeiro, as características substantivas das notícias, o seu conteúdo. Segundo, a disponibilidade do material e os critérios relativos ao produto informativo. Terceiro, o público e quarto, a concorrência. A primeira categoria diz respeito aos fatores que levam um acontecimento a ser notícia. Podemos definir 4 variáveis. Primeiro, grau e nível hierárquico dos indivíduos envolvidos no acontecimento noticiável. Ou seja, quanto mais famoso ou influente o indivíduo envolvido no acontecimento, mais chances de ser noticiado. Por exemplo, dificilmente alguém seria manchete de uma notícia por latir para um cachorro, a não ser que esse alguém seja o presidente da República. Segundo, impacto sobre a nação e interesse nacional. Esse fator está associado ao valor notícia de proximidade, onde a posição geográfica e afinidade cultural têm maior peso na seleção da notícia. Por exemplo, falar que houve uma queda na procura por fantasias de Halloween no Jornal do Ceará não faz sentido nenhum, não é? Agora, falar que o São João foi cancelado por conta da pandemia do novo coronavírus vai ter muito mais relevância. Terceiro, quantidade de pessoas que o acontecimento de fato ou potencialmente envolve. Uma notícia de acidente de carro em determinada rua provavelmente não chamará a atenção de ninguém, apenas dos moradores daquela região. Mas uma notícia de acidente de avião que envolve mais pessoas terá mais impacto. Quarto, relevância e significatividade do acontecimento quanto à evolução futura de uma determinada situação. O segundo pressuposto citado por Wolff são os critérios relativos ao produto informativo, ou seja, a disponibilidade de materiais e as características do produto informativo. Sobre esse tópico, precisamos considerar 4 aspectos. Primeiro, disponibilidade. Segundo, atualidade. Terceiro, qualidade. E quarto, equilíbrio. Terceiro aspecto de Wolff são os critérios relativos ao público. Diz respeito à visão que o jornalista tem da sua audiência. É dever da profissão informar e não apenas satisfazer o interesse do público, mas é importante conhecer as suas necessidades. Para Wolff, há 3 classes dentro desse critério. Primeira, as notícias pelas quais o leitor se identifica. Segunda, as notícias de serviço. E terceira, notícias ligeiras e que não oprimam o espectador, nem com demasiados pormenores, nem com histórias deprimentes ou sem interesse. Por fim, os critérios relativos à concorrência, que diz respeito a 3 tendências definidas por Wolff com base nos estudos de Herbert Gentz. Primeira, os meios de comunicação buscam se sobressair aos concorrentes trazendo notícias exclusivas ou bombásticas para chamar a atenção do público. Segunda tendência, uma notícia pode ser selecionada porque se espera que os jornais concorrentes façam o mesmo. Terceira, a concorrência entre os meios contribui para a criação dos modelos de referência, pois os mass media tendem a selecionar os fatos noticiosos utilizando o mesmo padrão que o concorrente, visto que este modelo possui grande credibilidade. E esses são alguns estudos sobre critérios de noticiabilidade. Lembre-se que os valores notícia não são universais e podem variar entre diferentes culturas. Por isso, é importante continuarmos estudando e analisando como esses critérios podem se dar entre diferentes realidades. Até mais!